Por acaso você sabe o que acontece com o seu lixo depois que ele sai da sua casa? No Globo Ecologia de hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história do lixo, como o lixo é tratado hoje no Brasil e os possíveis caminhos para o futuro dos resíduos. No Rio de Janeiro, o profissional que cuida do lixo é conhecido como gari. Uma história que começou ainda nos tempos do Império, no final do século XIX. Até então não havia um serviço organizado de varredura das calçadas nem de coleta nas casas. A cidade foi a primeira do país a criar um sistema de limpeza urbana. O Rio de Janeiro era a capital do Império e o Rio de Janeiro era uma cidade onde o imperador tinha também muitas ideias avançadas e gostava de trazer novidades da Europa. Em 1870, por aí, foi estabelecido aqui um sistema de coleta de lixo, limpeza das ruas e destinação do lixo através de uma concessão com uma empresa cujo dono era um tal Aleixo Gari. E aí acabou que esse nome Gari passou a designar o trabalhador da limpeza urbana. Naquela época, os resíduos eram levados para as áreas de mangue, que eram consideradas insalubres. Nestas fotos, dá para a gente ver o lixo sendo despejado em barcaças para ser transportado para o litoral. Além dos manguezais, algumas ilhas também serviam de local de despejo, como era o caso da ilha da Sapucaia, hoje conhecida como Ilha do Fundão. Uma área castigada pelo acúmulo de sujeira. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, havia um grande projeto do cais de saneamento. Quer dizer, fazia-se em algumas áreas cais de pedra e aterrava-se o mangue. Então, muitas áreas foram aterradas e exatamente nessa área, muito perto de onde nós estamos, há uma área chamada Manguinhos, que era um grande mangue. Como era o lixo nessa época? Diferente do lixo de hoje, sem plástico, talvez mais fácil de degradar, professor? Era muito material resultante de podas, resultante de limpeza das ruas, restos de comida, cerâmica e madeira. Quer dizer, não existia plástico e muito pouco vidro. Porque os materiais de antigamente se incorporavam ao ambiente, por exemplo. Agora, quando advém o plástico e os metais, aí que as coisas começam a ficar mais complicadas. E isso em quantidades crescentes, que continua crescendo até hoje. Para onde vai esse lixo produzido hoje no Brasil? Bom, grande parte ainda vai para locais inadequados. Vai para, às vezes, a orla da Bahia, por exemplo. Ou vai para a margem dos rios. Ou vai para locais escondidos, por exemplo, atrás de um morro, dentro de um canal. E, em grande parte, ainda vai para lixões. O lixão é um local onde se coloca o lixo sem maior cuidado, e essa falta de cuidado exatamente gera problemas de poluição da água subterrânea, porque o lixo, quando entra em decomposição, junto com as chuvas, ele provoca a formação de um líquido muito poluente, chamado chorume, que tem uma capacidade, digamos, de poluição em termos de carga orgânica 1000 vezes maior do que o esgoto doméstico. E, além disso, ele provoca também problemas de contaminação atmosférica, porque gera o metano. E também, quando ele é deixado a céu aberto, muitas vezes ele entra em combustão, e aí também são formadas fumaça, fogo, etc. Também é o local onde se atraem urubus, ou atraem uma porção de quantidade de insetos, ratos. Então, tudo isso é muito negativo. Agora, a tendência que nós temos observado é que cada vez estão se construindo mais os chamados aterros sanitários. Pois é, professor. A gente vai ver agora justamente uma iniciativa que vai além do padrão do aterro sanitário. A Fátima está no interior de São Paulo, em Paulínia, e vai mostrar para a gente como funciona uma central de gerenciamento de resíduos. Essa central em Paulínia, Max, recebe o lixo de 22 cidades da região metropolitana de Campinas e do interior de São Paulo. O Dirceu Pierro é o superintendente da unidade. Qual a principal diferença de uma central como essa para um aterro sanitário comum?
No caso de uma central, é uma série, é um leque de serviços. O aterro sanitário é um dos serviços que nós prestamos. Nós temos também a biorremediação, que é um tratamento biológico de solo contaminado. Nós descontaminamos o solo biologicamente, devolvemos ele como ele estava antes, zero de contaminação. Temos também uma unidade que é a usina de entulho da construção civil, ou seja, o entulho chega, ele é trabalhado, triturado e é transformado em areia, é transformado em brita 1 e é transformado em brita 2. Existe também uma outra unidade, que é o biogás, no qual nós pegamos o gás metano e transformamos em gás carbônico, que é o crédito carbônico. Resumindo, numa central existe a união de diferentes tecnologias de tratamento de resíduos, mas o coração desse sistema continua sendo o aterro sanitário. Em Paulínia, o espaço está sendo ampliado e é possível acompanhar cada estágio do processo de formação de um aterro. Dirceu, essa é a primeira etapa? Isso, tudo começa aqui na escavação do solo. Depois que você fez a compactação de base, você vem com uma colocação de manta de polietileno de alta densidade, que é de 2 milímetros. Essa manta vai ficar em cima dessa terra compactada. Para você ter uma ideia o que é essa manta. Essa manta ela é usada até para colete à prova de bala. Ela tem uma duração aí, uma durabilidade de 200 a 300 anos. Quando que o lixo vai entrar aqui efetivamente? Depois da colocação da manta e aqueles 70 centímetros de terra compactada, que é para dar proteção à manta, você começa a colocar os drenos de chorume, que são os líquidos percolados, e os drenos de gases. Aí sim já pode começar a receber os resíduos. No trecho que já está com a infraestrutura pronta, o entra e sai de caminhões carregados de lixo não para. Que trabalho exatamente esse trator está fazendo aqui atrás? Esse trator ele está espalhando o resíduo e compactando. Com essa compactação e fazendo a cobertura, ele vai formar o talude. E com isso, vocês conseguem evitar o quê? Evitar o cheiro, evitar moscas, evitar urubu. Por quê? Porque quando ele faz esse espalhamento e a cobertura, eu estou inibindo o processo fermentativo que está no lixo orgânico. O processo é sempre esse? Sempre esse. Chega o lixo... Já cobre imediatamente. 24 horas por dia? 24 horas por dia. São essas tubulações que saem de dentro do aterro e percorrem todo o maciço que transportam os 2 principais poluentes produzidos pelo lixo, o chorume e o gás metano. É para cá que vem todo o chorume produzido no aterro? Exatamente. Todos os drenos do chorume, eles conduzem para esse tanque. Você pode perceber que 24 horas, está caindo essa quantidade aqui. Isso aqui é muito perigoso. Esse é o grande vilão do meio ambiente. Esse chorume que está caindo aqui, nós estamos recolhendo e ele está sendo tratado. Quanto que é produzido aqui de chorume por dia? Hoje sai, para você ter uma ideia, 10 carretas de 30 mil litros. E aqui ele é controlado. Você imagina se essa quantidade vai para o solo num lugar que não é controlado. Você imagina o impacto que vai ser no solo. Isso vai atingir o lençol freático e vai contaminar toda uma região. Aqui a gente tem um poço que foi construído propositalmente a poucos metros do aterro sanitário. Na verdade, esse é um dos postos de controle de qualidade da água subterrânea. Como é que é feito esse controle? O órgão ambiental faz a coleta nesse poço a cada 3 meses para monitorar, para ver se está tudo em ordem o lençol freático, se não há nenhum tipo de contaminação. Se esse poço estivesse ao lado de um lixão, por exemplo? Com certeza estaria totalmente contaminado, porque num lixão não existe nenhuma proteção para segurar o chorume. Já o gás produzido pelo lixo é conduzido para esses queimadores. Aqui são as 3 tochas que estão queimando o gás metano. Você pode perceber que não há fumaça, não há emissão de fumaça. Ou seja, a queima é completa. Aqui está queimando todo o gás metano que é gerado em todo o maciço de lixo.